Quem está acostumado a navegar com frequência na internet já deve ter visto nas últimas semanas, ainda mais agora que o Twitter voltou, né? A gente consegue ficar mais por dentro, né? A indústria norte-americana está em polvorosa, não se fala de outro assunto. O famoso rapper Sean Diddy foi preso em setembro, acusado de tráfico sexual e agressões. As denúncias não pararam de surgir e parece que tem até famosos envolvidos nesse caso, muitos famosos. Para entender melhor toda essa história, a gente vai conversar com a jornalista Carla Albuquerque, ela já está aqui com a gente. Olá, seja bem-vinda. Tudo bem, Carla? Tudo ótimo. Seja muito bem-vinda. Também, é uma honra, sim, receber você aqui. Um prazer, até porque essa história tá tão enrolada. A gente tá tão sem saber o que é verdade e o que não é. Vamos enrolar essa história? Vamos começar do começo. Explicando para nossa telespectadora, para o nosso telespectador, quem é Sean Diddy, ou P. Diddy, ou Puff Daddy, parece, tem tanto nome aí que parece que a gente tá falando de várias pessoas, né? Exatamente. E a denúncia, né, que a promotoria ali do sul de Nova York, a promotoria federal, ela inclusive traz todos os nicks do Puff, que é Sean Combs, é o nome dele, aí ele é conhecido como P. Diddy, Diddy, Puff Daddy e Love. Ele também tem o apelido de Love. E ela vai repetir ao longo da denúncia todas as vezes esses nicks e o nome, que é o nome de batismo do Puff Daddy, que é o Sean Combs. O que acontece? Esse é um caso que já vem sendo investigado há bastante tempo por esse escritório, né, que a gente vai chamar eles de DA, que é o District Attorney. Esses promotores ali do sul de Nova York, eles são considerados nos Estados Unidos os melhores promotores do país. Ou seja, tudo que cai ali naquela promotoria, a probabilidade de acabar numa condenação é muito grande, porque são considerados pessoas muito sérias, pessoas muito diligentes no trabalho que eles vão fazer. E o que é? E aonde tudo começa, né? Tem uma denúncia da Cassi Ventura, que acontece no ano de 2023. Que era a esposa dele. Era a esposa dele. Tá. Ela foi, na verdade, ela foi mulher do Puff durante muitos anos, muitos anos. E ela vai trazer, né, para a autoridade policial os abusos que ela passava. E esses abusos são, assim, gente, são coisas muito fortes e são terríveis. Ela vai trazer à tona o que a gente vai conhecer como as freak-offs, que são festas. Porque lá nos Estados Unidos, quando a gente está falando de celebridade, é muito comum essas grandes festas. Então, vamos pensar aqui. O Puff, ele dava as famosas white parties. Depois dessas white parties vinham as freak-offs, que eram essas festas do terror. Como se fosse um pós-festa. Exatamente, que poderiam durar 1, 2, 3, 4, uma semana. Nossa. Minha nossa! Só que não era uma festa qualquer. E era na mansão dele. Podia ser na casa dele, podia ser num hotel, inclusive podia acontecer fora do país, em outro país. E esse é o grande problema que ele vai enfrentar. Porque uma das acusações, né, impostas a ele é de tráfico internacional de pessoas. Verdade. E isso é um crime federal. É este crime que pode levar o Puff Daddy à prisão perpétua. Que é o mais pesado, podemos chamar assim, de todas as acusações que ele está respondendo. Exatamente. Então ele pode pegar de 15 anos a prisão perpétua, porque o estado de Nova York não prevê a pena de morte, mas prevê a prisão perpétua. E os promotores trouxeram, né, a necessidade de uma pena máxima pela gravidade desses crimes. E o que acontecia nessas festas? Eram festas onde ele vai contratar profissionais do sexo, na grande maioria das vezes homens, nos quais ele vai pagar para esses homens performarem sexo com mulheres dentro da sua casa, de um quarto de hotel, de uma casa que ele vem alugar, podia ser numa ilha. Ele tem um poder financeiro muito grande. E quem eram essas mulheres? Enfim, é isso que é mais triste. Eram pessoas que estavam tentando carreira, né? Porque o Puff, para quem não sabe, ele não é só um cantor, ele é um grande produtor musical. Ele é conhecido como um dos melhores amigos de Jay-Z. Quem é Jay-Z é marido de Beyoncé.
que é um outro grande produtor musical. É que a gente começa a linkar com outros nomes da indústria americana. Exatamente. Então, olha, a gente vai ver que eles estão sempre juntos. Sim. Não necessariamente o Jay-Z estava nas freak offs, mas ele frequentou várias festas do Puff Daddy e vice-versa. As white parties, né? As white parties. E o que acontece, né? Dentro dessas white parties, essas mulheres não queriam, né, fazer sexo. Elas não faziam sexo consentido. Então, se você não vai fazer por bem, você vai fazer por mal. Na denúncia do Ministério Público, eles vão apontar 7 substâncias químicas que eram empregadas nessas vítimas, como a ketamina, que ficou bastante conhecida no caso da Didja, aqui no Brasil. Aqui no Brasil, que é uma droga responsiva, né? Na verdade, ele é um anestésico de animal de grande porte, que a pessoa vai obedecer comandos. E aí você vai ter o êxtase, que é para aumentar a sua libido, aí você vai ter a cocaína, você vai ter, enfim, vários entorpecentes. O uso de drogas era tão acentuado nessas festas que eles tinham equipes médicas. Porque essas pessoas, depois do grande esforço, né, físico, inclusive para performar toda essa sessão, que aí, gente, tem pessoas que falaram que parecia a festa do Calígula, é mais ou menos isso. Meu Deus. Essas pessoas precisavam se reidratar. Muitas, mesmo sob o uso dessas drogas fortes, não aceitavam, essas pessoas apanhavam, então se machucavam. Então, elas eram inclusive obrigadas a ficar na casa dele ou no local onde ele dava essas festas pelo período que elas não obtivessem mais nenhuma marca, nenhuma mancha, para que elas não pudessem denunciar. Eu tenho algumas dúvidas em relação ao tempo em que isso acontecia. Porque, por exemplo, a pessoa de repente ficava uma semana desaparecida. Ninguém dava parte na polícia, ninguém procurava por essas pessoas. Há quanto tempo essas festas aconteciam? Por que isso está vindo à tona só nesse momento? Se isso parece que é coisa assim de décadas, né? Sim, o que acontece? Essas festas acontecem há muito tempo. O que o promotor ali do sul de Nova York decidiu? Ele vai pegar um recorte. Então, ele vai pegar de 2008 até 2023. Esse é o período das investigações. E aí você fez uma pergunta que é bastante adequada. Ninguém sabia, mas você imagina uma festa desse tamanho, onde você tem que montar a festa, tem que levar as drogas, você tem pessoas que vão limpar, você imagina o ambiente, como é que não ficava depois. E assim, tem um quarto de hotel que eles precisaram gastar, se não me engano, foram $50 mil só para poder consertar o quarto dos danos que foram causados por uma dessas festas. Um hotel em Los Angeles. E aí, a gente precisa entender uma coisa que é bastante interessante aqui, Rejane. Quando a gente está falando de Puff Daddy, a gente está falando de uma grande celebridade. E a gente vai trazer até nome de outras celebridades aqui. Eu quero saber esses nomes dessas outras que está envolvida essa galera também. que está junto aí. Mas o que acontece? Essas pessoas não são mais só pessoas, eles são produtos. Sim. O Puff Daddy é um grande produto. Quando a gente vai falar de um Jay-Z, ele também é um produto. Uma Beyoncé, ela é um produto. Quando a gente para pensar quanto vale um Jay-Z, ele, né, existe uma bolsa de valores, inclusive de celebridades, ele vale em torno de 2,5 bilhões de dólares. Nossa Senhora. E aí quando a gente começa a entender isso, você vai entender por que ninguém abria a boca. Porque é intocável, né? Não é que é só intocável. Existe um silêncio coletivo em nome desse dinheiro. De tudo que isso movimenta. Exatamente. Né? Você está falando de um produto. Então, o meu produto, que é o Puff Daddy, é um produto que me dá muito dinheiro, mas é um produto que veio danificado. Mas isso começou a dar dor de cabeça, de fato, para o Jay-Z, para a Beyoncé? Ou é pura especulação tudo que tem envolvendo o nome deles? Para todos eles está dando muita dor de cabeça. Quando a gente fala do mercado de celebridades americanas, eu posso falar com bastante conhecimento, porque eu trabalhei nesse mercado muitos anos nos Estados Unidos. Quando isso acontece, ali está sendo montado gabinetes de crise. Como é que a gente diminui como é que a gente vai mitigar o problema, Não, o deve dano. ter muita gente sem dormir nesse momento, não tenho dúvida, né? Mas é mais do que isso, porque
Quando você pensa que ele é uma empresa alta, que me dá muita rentabilidade, eu manchar a imagem dessa empresa significa que eu estou perdendo muito dinheiro. Verdade, Quando a gente pensa nessas grandes celebridades, você vai pensar num grande mercado de patrocínios, de marcas que estão associados a essas pessoas que são produtos. Nenhuma marca quer estar associada a escândalo. Sim, verdade. Sim. E aí, quando a gente fala de Estados Unidos, você vai ter ali contratos que são da área civil, que são contratos sigilosos, e eu posso dizer porque eu já presenciei esses contratos também. O que uma grande marca vai fazer? Digamos que você é a Beyoncé. Eu vou fechar um grande patrocínio com você. Sou aqui o Bernard Arnault, o homem mais rico do mundo, vou fechar com uma grande celebridade. Eu quero saber o seguinte, os meus advogados vão fazer uma pesquisa sobre a sua vida e, olha, não achamos nada. Então, na hora de sentar com os seus advogados, Beyoncé, o que você tem para me trazer de informação que eu não sei? Da sua vida pessoal, que caso venha à tona, isso possa prejudicar a imagem da minha marca. Você tem ali uma escolha. Se você tiver algum problema de contar e a marca fala, não, mas eu não quero estar associado, mesmo que você seja uma vítima, ou de se calar. Só que quando você se cala e você não conta, você está assinando um contrato de confidencialidade, de sigilo, e caso todo esse problema apareça, você vai ter que indenizar essa marca. E quando a gente está falando de indenização nos Estados Unidos... é coisa pesada. São indenizações milionárias. É multa grande. E temos um outro problema. Vai ter uma outra cláusula logo ali embaixo dizendo o seguinte, daqui para frente, eu sou o teu patrocinador, você vai ser a cara da minha marca, mas eu não quero escândalo envolvido com a minha marca. Então, entende qual é o tamanho do problema? Sim. É um problema de gente muito poderosa, de muito dinheiro. Então é o seguinte, eu vou perder os meus patrocínios, eu vou manchar a minha marca e eu vou precisar indenizar essa empresa. Então eles devem estar pensando assim, vamos ver quais dessas indústrias, né? Quais dessas pessoas que vamos... um vai ser mais queimado, outros menos. A gente queria entender dentro desse contexto, desses nomes que a gente tem ouvido falar, que muitas vezes são ídolos nossos. Verdade. Gente que a gente admira do mundo da música, do mundo do cinema, de repente envolvido nesse tipo de coisa, né? E a gente, o nosso mundo cai, né? Aí a gente tem nomes, por exemplo, como Leonardo DiCaprio. Aonde que ele entra nessa história? Então, o Leonardo DiCaprio, ele aparece nas listas de convidados da festa de Puff Daddy. Leonardo DiCaprio, quando a gente olha, a gente tem um problema ainda maior ainda, porque ele está ligado a várias causas ambientais. Verdade, Como que um homem que está ligado a causas ambientais frequenta esse tipo de festa do horror? Porque a gente está falando, né, de um predador sexual e a gente está falando da dignidade daquelas mulheres. Claro. Sim. Entende? Então, assim, o crime é muito grave, porque não era o que o advogado de defesa do Puff Daddy tenta, né, e vai ser a defesa dele, é dizer que aquelas mulheres estavam ali porque queriam, que aquele sexo era consensual. O que a promotoria tem que provar é que nada dali era consensual, que elas estavam obrigadas, forçadas, coagidas, inclusive porque ele fazia vídeos, enfim, dessas festas, sem a permissão daquelas vítimas. E isso era usado como chantagem para elas não abrirem a boca também. Para né? extorquí-las também. Então, é um outro crime que ele vai responder de extorsão. Nossa. Então, assim, ele vai responder por 3 crimes extremamente graves, mas o mais grave é o tráfico, né, internacional de pessoas, né, e o tráfico sexual. Por isso que quando ele é preso, quem vai cumprir o mandado de busca e apreensão e prisão do Puff Daddy é o HSI, que é o Homeland Security Investigation. Eles chegam fortemente armados, porque sabiam, inclusive, que o Puff Daddy tinha armas de alto calibre, como a R-15. E qual é a surpresa desses policiais? Eles vão encontrar uma arma que a gente aqui fala vulgarmente, né, de arma pinada. O que é uma arma pinada? É uma arma com a sua identificação raspada. Por que ele tinha uma arma com uma identificação raspada dentro de casa? Certamente para fazer coisas que não são ilegais, porque nos Estados Unidos você tem direito a possuir a arma, você registra a sua arma e você tem ali, né, se acontecer alguma coisa, enfim,
esse cartucho, né, essa munição saiu dessa arma, mas quando uma arma pinada, ela é ilegal. Ela não tem registro, estava dentro da casa dele. Acharam 1000 frascos de óleo, né? Óleo de bebê, né? E o que acontece? Não era só óleo de bebê, era óleo com THC, com alto teor de THC. Assim, que é a substância da maconha. Da maconha, exatamente. Gente. E o que acontece? Não só no óleo, mas nos lubrificantes também. Então, isso era passado no corpo dessas pessoas e introduzido no corpo dessas mulheres também. Meu Deus. Entende o tamanho do problema que essas vítimas passavam e sofriam? Sim, Como que o Michael Jackson foi parar no meio dessa história? Você quer saber mesmo? Quero. Mas isso A gente quer saber do Michael Jackson, do Will Smith, A Rihanna. Do a Cuba Golding Rihanna. Jr. Você Quero saber falar de todos, doutora? quem é vítima, quem é doutora, acusado. não me chame de Não, você. tem também aquela história do Tupac, que era o rapaz que ia denunciar ele, Então, apareceu morto. o Michael Jackson assassinado. é uma grande fake news. E a quem interessa essa fake news também? Quando a gente trabalha com investigação, né, jornalística, a gente sempre vai na fonte zero. Da onde começou a surgir essa informação do Michael Jackson? Falaram até que ele tá vivo, esperando isso aí vir à tona. Falaram de tudo. A história do Michael Jackson nasce de uma comentarista de política americana chamada Candace Owens. E aí você pergunta, por que uma comentarista de política, e ela é uma comentarista que é ligada, né, mais à extrema-direita, inclusive ela é contra, ela ataca o Black Lives Matter, ela é uma figura bastante controversa. É ela que vai trazer essa informação em primeira mão. E aí, conversando até com amigos jornalistas nos Estados Unidos, ele falou, Carla, é maravilhoso, né, porque o que acontece? Você vai até o local dela, é uma mulher que não tem nada a ver com a área de celebridades, mas ela conseguiu o que ela queria. Ela te levou para ler e ver as notícias que ela fala ali, porque a gente está em época de campanha, gente. Uma campanha presidencial. Então ela ganhou muita visibilidade por conta do Puff Daddy. Mas, de verdade, não existe a menor ligação. Aí depois nasceu uma história de que o segurança... O médico dele que aplicou não é primo de alguém ligado ao Puff Daddy. Era por conta de que um segurança hoje do Puff Daddy já havia trabalhado com Michael Jackson, aí vem umas coisas que não existe comprovação nenhuma. Assim, muitas pessoas trouxeram a questão de menores de idade de 18 anos estarem nessas festas. Nesta denúncia que o DA soltou, não existe essa comprovação. Nem o Justin Bieber, porque parece que ele começou a frequentar as festas ainda O que acontece? Eu me dei o trabalho de conversar com todas as assessorias de imprensa de todos eles. Nenhum deles, gente, comprova absolutamente nada. Jay-Z não comprova, Rihanna não comprova, Justin Bieber não comprova, ninguém fala absolutamente nada. E por que não vão falar? Aí tem outro dado que é bem interessante a gente trazer aqui para as pessoas entenderem. Lá nos Estados Unidos, a gente tem a possibilidade de o caso do Puff Daddy não ir a julgamento. Como? Você fala, Carla, mas ele tem tantos crimes. Então, lá existe a possibilidade de uma transação penal. O que é uma transação penal? O promotor vai sentar com um advogado de defesa e vai falar, olha, eu tenho isso aqui tudo. Você quer ir realmente para o júri? Porque se você for para o júri, eu vou pedir a pena máxima. A pena máxima para ele, para um homem de 54 anos, ele vai fazer 55 agora no final do ano. É prisão perpétua. Eles podem negociar ali na mesa uma pena alternativa, que pode ser 30 anos, 40 anos, e isso morrer numa transação penal. Morrendo numa transação penal, várias cláusulas ali, né, de acordo, serão feitas. E isso seria a glória para todas essas celebridades, porque esse assunto será enterrado. Sim. Caso ele não aceite, ele fala, não, eu quero ir para o tudo ou nada, a gente vai para o julgamento, porque ali nos Estados Unidos, aqui no Brasil nós temos 7 jurados, lá são 12 jurados, que é o Grand Jury. O promotor precisa convencer os 12 jurados de que ele cometeu esses crimes. O advogado de defesa só precisa convencer um, porque o júri tem que ser unânime. Se ele convence um que não é, ou
o Puff Daddy sai pela porta da frente. Mas indo para um julgamento, né, a júri popular, tudo isso será trazido. Então, o que agora os gabinetes de crise, eles estão, né, naquela coisa de contenção. Vamos ver o que vai acontecer. Se for a julgamento, então pode ser que saiam imagens, apareçam essas imagens e eles precisem falar. Vai ter uma transação penal, então pode ser que nada aconteça. Então, vira-se a página, porque nós estamos falando não só mais de pessoas, mas de produtos valiosos que estão ligados a acordos, né, milionários com marcas caríssimas que não querem ter suas imagens manchadas. Mesmo no caso, gente, de uma Rihanna. Foi levantado a hipótese dela ter sido traficada. Ela não veio a público e não confirma isso. Enquanto a Rihanna não confirma, é só eu ouvi, alguém disse. E o promotor tem que agir com muita cautela, porque ele não pode trabalhar com fofoca nem com achismos, porque é tudo que a defesa quer. Ele trazer uma informação sem comprovação vai fortalecer a quem? Ao Puff Daddy. Neste momento, se a gente parar para analisar bem todas essas informações que nascem, isso acaba favorecendo muito a ele. E por quê? Porque cada informação falsa, cada informação não checada, a imprensa tradicional, a imprensa séria, ela precisa desmentir. E todas essas informações já foram desmentidas ao longo do tempo, pela Reuters, pelo Associated Press, pela BBC, pelo New York Times. Todos esses grandes, né, veículos vêm desmentindo essas informações, o que favorece a ele. Então, se isso é mentira, o que não garante que essa informação da Cassie também não é mentira, não foi consensual, porque é tudo, o que a defesa quer é plantar dúvida na sua cabeça. A promotoria precisa trabalhar com a certeza, entende? Mas tem alguma intenção, então, porque nós estamos falando do Michael Jackson, da Rihanna, do Will Smith, qual é o interesse de tanta fake news, digamos, então, no meio dessa história? Seria uma estratégia da própria defesa dele? Também. Colocar algumas notícias falsas para tentar? Já existe essa ideia? É uma dispersão, é uma cortina de fumaça. Sabe como o mágico? Pensa como o mágico. Ele tá, olha aqui e ele tá fazendo a mágica aqui. Essa quantidade de notícias que não são verídicas e já foram, inclusive, né, checadas por grandes veículos americanos, e nenhuma dessas celebridades, nenhuma confirma absolutamente nada. Nenhuma, então nenhuma entrou como denunciante? Não, só existe. O que a promotoria tem? 50 vítimas, supostas vítimas aqui. Uma conhecida que é a Cassie Ventura. Neste momento, nesta denúncia aqui, não tem menores de idade. O promotor, agora numa coletiva, disse que 120 novas vítimas apareceram. Nossa. E dessas 120 novas, teríamos ali não só mais mulheres, mais homens e possivelmente alguns menores na época. Mas digamos, o que acontece? Aí vai para uma fase de checagem, que é demorada. Tem que checar, senão é uma pessoa louca que está fazendo uma denúncia que não tem fundamento. Tem uma informação, é que ele não é uma fonte muito confiável. Em 2018, um homem foi preso num resort, acho que até era um resort do Trump, que ele entrou com uma arma. Quando ele é levado e tem a audiência desse homem, ele começa a falar que ele era um desses partícipes, né, contratados para, enfim, performar sexo sendo pago, e que ele havia, né, feito sexo com o Puff Daddy e com a Cassie. Isso em 2018. A Cassie só veio denunciar ele em 2023. Naquela época, a polícia olhou e falou, mas esse homem é louco, o que ele está falando de Puff Daddy? Mas essas imagens foram reveladas. E o que acontece? Ele vai falar um monte de coisas malucas ali, né? Porque ele está sendo interrogado pela polícia por um outro crime, e ele começa a falar desse crime. Tipo, olha, vou te entregar uma coisa maior para ver se eu ganho algum benefício. Aí você me pergunta, qual é a probabilidade da promotoria usar isso? Pequena. Mas para nós aqui, o que nos diz que ela está falando a verdade. As imagens que vazaram
dela apanhando num corredor de hotel. Essas imagens são reais, são verdadeiras, reais. que a gente não sabe, né, São dentro dessa história. impressionantes, né? São muito impressionantes. tristes. Ela tá com um capuz, né? Ela tenta sair assim, tipo, sorrateiramente sem ser vista. Ele tá de toalha, né? Quase perde a toalha, ele começa a chutá-la, ele começa Ele a bate muito nela, agredi-la, essas imagens são horríveis. puxa ela. Então, e o que acontece? Ele tentou sumir com essas imagens. Sim. Tem uma outra informação que eu digo que é a informação que vale ouro lá para a promotoria, mais do que saber se a Rihanna ou o Justin Bieber ou a Beyoncé estão, enfim, omissas nesse crime, é saber quem são os fixers do Puff Daddy. E aí é uma figura que é pouco conhecida aqui no Brasil. Quem é um fixer? O fixer é a pessoa que vai consertar todos os maus feitos deste homem, dessas celebridades. Esses fixers são pessoas caríssimas, são verdadeiros fantasmas. Ao longo dos anos, só conhecemos 3, né? Um foi preso. E são nomes muito importantes na indústria do entretenimento americana. Eles trabalham para essa indústria e eles vão trabalhar para políticos americanos. Todo congressista americano tem um fixer dentro do seu gabinete para poder sumir com aquilo que ele não quer. Gerencia a crise. Eles são assim, eles fazem coisas horríveis, gente. Criminoso mesmo. É criminoso. Vamos fazer um paralelo com o que a gente já viu, de repente, no Pulp Fiction? Tem uma série, Ray Donovan, vocês viram essa série? Ah, eu não vi. Eu não vi também. Eles chamavam de cleaner lá no Pulp Fiction. Não, o cara que chegava e limpava É que a o sujeira que tinham fixer feito. contrata o cleaner. Entendi. Tá. Caraca. O fixer, ele vai contratar uma gama de pessoas. Sim. Nessa série, que é uma série muito corajosa, que foi feita pela HBO, né? Chama-se Ray Donovan. E é aquele ator que é lindo, aquele Liev Schreiber. Sabe aquele... Ele é um gato, ele faz o irmão do Wolverine. Ah, sim. Sei. Ele vai ser o Ray Donovan. Ele é um fixer. E olha... Você sabe qual é o melhor lugar para vocês descobrirem o que de fato está acontecendo? Não é na fofoca. São nas séries, porque dentro dessa indústria, todo mundo sabe de muita coisa. Essa série do Ray Donovan, não me lembro se é o primeiro ou o segundo episódio, o Ray Donovan vai ser chamado para ir, enfim, socorrer uma grande celebridade do universo da música, porque uma mulher está morta ao lado dele. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que sumir com a mulher, sumir com as imagens, sumir com os vestígios, para aquela celebridade sair pela porta da frente daquele hotel como se nada tivesse acontecido. E o corpo dessa mulher vai aparecer em outro lugar. Olha a ficção, só que a realidade é pior que a ficção. Entende? O que ele está te contando aqui... Que tem link com a realidade, né? Exatamente. Gente, Eu assisti os Simpsons, né? Porque os Simpsons sempre mostram alguma coisa que acontece, né? Os Simpsons também. Outro que é South Park. O South Park também. tem um Tem muita episódio mensagem em ali. 2006 que ele vai, que é o Satan, né? Que é o Satanás, ele quer fazer uma festa de 15 anos que seja mais impactante que as festas do Puff Daddy. Meu Deus, Já tem a gente, mensagem. olha. Então, e é um roteirista da indústria. Muita sujeira vai sair ainda dessa história. Eu faço votos de que todos os culpados sejam condenados, Exato. né? Aí que a gente vai entendendo ao longo do tempo quem é somente cúmplice, né? Quem de repente foi até chantageado para não falar nada, né? Do que viu, do que presenciou, né? E quem é vítima. E quem é vítima. Acima Sabe de por tudo, quem quê, é Jane? vítima. Quando a gente pensa vamos pensar nessa indústria, a gente teve os crimes de Harvey Weinstein, né? Que foi criado ali o Me Too. Uma das atrizes que ela protagonizou, né? Ela colocou a cara dela à tapa, ela falou, não, esse homem fez isso comigo, que foi a Rose McGowan. O que acontece com ela? Olha, ela fez tudo isso, ela é vítima, a carreira dela acabou. Porque tem um negócio muito maior atrás, né? Que vai fazer com que acabe com a vida dela e a carreira dela. Que coisa triste, né? Parabéns, viu, doutor? Deu pra entender. Doutor porque Me chama de Carla, não. A gente tá aí, ó, a gente investiga todos os grandes... Deu pra pegar aí o fio da meada dessa história pra gente continuar seguindo, continuar acompanhando. Agradeço demais a presença aqui com a Carla. Imagina, olha, fico à disposição. Obrigado. Foi Vou deixar o arroba da Carla também pra você seguir no Instagram. @Carla Bucchi, assim? Carla Bucchi. De Ou Carla então Albuquerque. no @investigação criminal no Insta também. Você acompanha o trabalho da Carla, tá bom? Obrigada, querida. Até a próxima, viu? Um beijo.